Sejam todos bem-vindos ao Espaço Monitor. Meu nome é Marcos Palhares e essa é uma realização da Faculdade Monitor, onde nós damos dicas valiosas, estratégicas e até inspiradoras sobre carreiras, profissões, cursos e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre o curso e a carreira de Direito. E eu tenho uma figura muito especial aqui comigo, mas antes, vamos para a vinheta. Olá a todos, então hoje eu estou com um professor, membro titular da Faculdade Monitor, na área de Direito, no curso de Direito. Ele também é mestre em Direito por carreira e também é chefe do gabinete do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Seja bem-vindo, Arthur José Pavan Torres. Muito obrigado, Marcos. Como é que você está? Tudo bem? Que bom, muito obrigado. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Fico muito feliz aqui de você poder passar toda a sua experiência nas suas carreiras, na sua vivência. E isso vai ser muito importante, tenho certeza que hoje teremos aí dicas valiosas para as pessoas que estão nos assistindo. E eu vou começar até com uma frase aqui, bem disruptiva. Talvez, vamos lá, se você concorda comigo, pode até complementar, né? Na tempestade, você pode parar e esperar que a tempestade se vá. Mas o correto é você aprender a dançar na chuva. O que achou dessa? Gostei da frase, Marcos. E eu tô meditando sobre ela aqui nesse curto espaço de tempo. Eu sempre costumo dizer que as pessoas vão dizer, né? Depois da tempestade vem a bonança. Ela virá mesmo, mas eu vou ter que passar pela tempestade. Então, a sua frase vem... Ela virá de qualquer jeito. Não tem jeito. A bonança só chega se eu passar pela tempestade, se eu enfrentá-la, se eu estiver preparado para ela. A adversidade climática é a adversidade do dia a dia, a adversidade do trabalho como advogado, do trabalho em outras profissões. Né? Hoje eu tenho que puxar bastante sardinha para o meu lado. Isso. Né? Então, estar preparado é necessário e natural para que quando a tempestade venha, eu enfrente-a, passe por ela, eventualmente aprenda com ela, né, para que eu chegue do outro lado e encontre a bonança. Olha, né? É isso aí, fantástico. Então, eu vou aproveitar com a primeira pergunta aqui do nosso script, de poder questionar para você quais os desafios do estudante que quer seguir a carreira de Direito. E aí vou contar um pouco da minha história, né, para responder a pergunta, né? Até porque depois eu acho que essa história ela vai encadear todo o restante do nosso bate-papo aqui. Né? Eu lembro que quando eu tinha uns 15 para 16 anos, uma tia falou assim, vai fazer direito porque você é uma pessoa que fala bastante, você quer proteger os outros sempre. E daí um amigo na escola também falou para mim, olha, você é aquela pessoa que está sempre para defender os outros, acho que a sua profissão é o direito. Falei, tá bom. Né? Meu pai queria que eu fizesse outras coisas, meu pai achava que eu seria um bom cirurgião, médico cirurgião, porque eu tinha habilidades, assim, para fazer coisas com detalhe, né? Eu falei, pai, eu não posso ver sangue, meu negócio vai ser o direito. Olha. E daí, fui me embrenhando por essa área. Já estava encontrando seu propósito. Já estava no meu caminho. Mas eu acho que a grande dica de momento para quem pretende estar na carreira jurídica, ingressar no curso de Direito, é saber que é um curso que você começa estudando ao entrar nele e enquanto você estiver na carreira jurídica, você permanecerá estudando, né? O tempo todo. Tem que gostar de ler, tem que ser curioso para aprender. Direito é uma carreira multidisciplinar e hoje cada vez mais ela é multidisciplinar. Então, acho que a grande dica é vamos buscar o conhecimento constante. Olha, né? Até porque os livros de direito são uma coisa assim, são quase bíblias, né? A gente fica pensando, como é que decora tudo isso aí para a prova? Domingo eu passei fui ao Museu do Ipiranga e lá tinha uma livraria vendendo livros. Eu não posso entrar numa livraria que eu sempre compro livro. Legal.
Comprei 2 livros. Aí uma pessoa que estava conosco falou assim, mas quantas páginas tem cada livro desse? Eu falei, um tem 700 páginas e o outro tem 900. Aí ela falou, justamente isso que você disse. Mas tem que decorar tudo isso? Eu falei, não tem que decorar. Você precisa entender aquilo. Lógico que você vai comprando o livro né, de acordo com o desenvolvimento seu acadêmico. Né, e com as pretensões que você almeja para aquele tipo de título. Né? Nós temos manuais, por exemplo, que são livros mais curtos e vão dar o passo a passo da aprendizagem. Lógico que esses 2 livros eram livros já para um outro objetivo de vida, de estudo que eu tenho hoje, mas sempre no propósito de aprender e cada vez mais, outra coisa que eu sempre digo, sofisticação. Nós buscamos, ao longo da vida, sofisticação. A nossa capacidade de pensar e refletir melhor sobre o dia a dia, os elementos que nos cercam, as pessoas que estão à nossa volta. Então, acho que os livros, eles estão aí nesse objetivo. É importante a gente saber o livro que eu quero e em cada momento da minha formação. Tem que gostar de ler. Tem que gostar. Seguir a carreira direito, tem que gostar de ler. E a leitura, e de uma leitura com curadoria, né? De uma leitura que, de fato, encontre aquilo que é o melhor dentro do mundo do direito. A gente tem muito espaço hoje, na internet, enfim, vários lugares onde eu encontro de tudo. Então, é outra dica. Né? É preciso que você tenha uma boa curadoria daquilo que você está fazendo. Alguém que te leve por caminhos que vão indicar bons livros, boas leituras. Eu acho até... Vamos lá. Eu que não sou da carreira de direito, quais seriam as carreiras que uma pessoa que faz direito pode seguir hoje? Só para uma pessoa leiga que nem eu no assunto entender quais são as especializações. Olha, Marcos, eu tenho um cardápio aí, se é que eu posso chamar assim, de pelo menos 20 atividades profissionais, né? Fora os desdobramentos dessas atividades. Eu, invariavelmente, saio da faculdade bacharel em Direito, né? Eu não tenho uma profissão ainda. Mas você presta o exame da ordem, sendo aprovado, você vai advogar. Você pode prestar concursos para magistratura, ser juiz, né? As magistraturas. Né? As magistraturas, porque eu não tenho um juiz único. Eu tenho um juiz do trabalho, o juiz civil comum, um juiz federal. Eu tenho vários tipos de concurso para juiz, Ministério Público. Você só pode participar do concurso após finalizar. Sim, é importante. A graduação. É necessário a conclusão. Né? E hoje, a partir de uma mudança constitucional, esses concursos, né? Magistratura, promotoria, defensoria pública, que é o advogado que vai atender as pessoas hipossuficientes, ou seja, as pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Eu posso também prestar a carreira de delegado. Essas carreiras isso é novidade hoje, para mim. Sim, elas demandam pelo menos um tempo de experiência, de atividade jurídica. Para muitos casos, experiência mesmo como advogado. Em outros casos, dependendo do tipo de concurso, a prestação, a atividade ou estudo numa pós-graduação que vão lhe permitir, que vai lhe conferir esse tempo necessário para que você tenha experiência para prestar estes concursos. Depois, carreira de auditor fiscal, carreira de auditor do trabalho, carreira de procuradorias, que são os advogados dos estados, dos municípios, da União. Então, assim, é muito vasto. É muito vasto. Gente, eu não fazia ideia. Auditor também entra, então, na auditor. Porque auditor também você pode fazer um curso específico. Sim, você pode fazer um curso de administração de empresas e prestar. Mas lógico que a parte legal dentro desse concurso é muito grande. Né? A carga de direito dentro da prova é muito grande. E ter o curso de direito ajuda bastante nessa hora, né? Para enveredar por essa área. Enfim, o repertório nosso é muito grande. Talvez por isso que a gente tenha tanto aluno de direito no Brasil. Olha só, é verdade. Aliás, vamos falar um pouco sobre a demanda
nessas profissões, como é que está hoje a procura nessas profissões ligadas a direito? O que é que está bombando? O que de repente vai cair no esquecimento? As carreiras jurídicas de concurso ainda são as grandes carreiras, né? A título de exemplo, esse ano, depois do fim da pandemia, nós tivemos uma reabertura dos concursos. Então, esse ano, nós tivemos aqui no estado de São Paulo, concurso para defensoria, concurso para magistratura, concurso para promotor de justiça e promotora, e são concursos que estão rolando, né? Estão aí Todos na área em pública. Andamento, todos na área pública. Estabilidade, né? São concursos altamente concorridos, então é muito importante, de novo, reforçar a necessidade de estudar o tempo todo, né? E é um estudo de assimilação, não é decorar, não dá para decorar, porque em algum momento desses concursos o decorar não vai te ajudar. Por exemplo, as fases dos exames orais, que em todos esses 3 concursos que eu te falei existem. Então, há um momento em que a gente está aqui, ó, eu diante de uma banca de avaliadores e essa banca me escrutinando. Olha, o que é tal coisa? O que é crime? Me fala o que é crime, dê um exemplo. E aí você, com o seu conhecimento, que não dá, de novo, para ser decorado, precisa, né, se apresentar e apresentar o seu conhecimento para essa banca. Então, esses concursos, né, são muito concorridos, como todos os concursos no Brasil, né? Mas fica aqui uma curiosidade, né? O concurso de magistratura do estado de São Paulo, eu não posso falar desse andamento, mas o último concurso, todas as vagas que estavam disponíveis não foram preenchidas. Para você ver como é um concurso concorrido e difícil, né? Que exige muito das pessoas, né? Exige muito do candidato. E é isso que a gente tem hoje no nosso repertório. E lógico, e eu sempre recomendo, terminou a faculdade, presta o exame da ordem, aprovado está, vá trabalhar, começa a advogar, né? Vai ganhando experiência, vai conhecendo na prática o direito, né? Que é quando a gente vai descobrir o que é direito mesmo, né? É lá na prática, lá no dia a dia, né? Então, um pouco disso a nossa... Aliás, vamos falar do dia a dia. Pegou um gancho aí bom. Como é que é o dia a dia, então, de um advogado? Deixa eu entender. Dia a dia de um advogado. Dependendo, lógico, da área onde você está, se você tem um escritório de advocacia, e eu já tive escritório no passado, já atuei advogando bastante, é um dia a dia que começa, lógico, com uma rotina de escritório, né? Conferências administrativas, aquela parte que eu falo que é a chata, né? Não é o direito. Mas se você não tiver quem faça, você vai ter que fazer. Conferir as entradas de pagamento, fazer as cobranças, porque é necessário, né? Eu preciso cobrar também, fazer o meu follow-up de retornos, né? Acompanhar as propostas que estão em andamento e se debruçar, aí sim, na rotina de trabalho, checar as publicações diárias em nome do advogado, porque advogado que perde prazo não é advogado. Meu Deus do céu. Que responsabilidade. O operador do direito não pode perder prazo, né? Jamais. Desde o primeiro dia da faculdade até o final da vida enquanto operador do direito, nós não podemos perder prazo. Depois, a elaboração de petições, as petições iniciais que vão inaugurar um processo, as petições de andamento, petições de defesa, né? Essa é a nossa rotina, é a rotina de um escritório de advocacia. Essa rotina em âmbito administrativo, né, nas carreiras jurídicas, como as 3 que eu te citei, né, promotor, né, a promotoria, a magistratura, a defensoria, a rotina é praticamente a mesma. Lógico que existe um aparato administrativo muito grande por trás desses agentes públicos que os auxiliam, né? Diferente da vida do advogado pequeno, quando ele é sozinho, né, no seu escritório. Mas, no final, é muito gratificante. Essa rotina que parece
do jeito que eu falei, ser uma rotina diária e constante, ela muda. Hoje eu posso estar fazendo uma defesa, amanhã eu posso estar fazendo uma petição inicial. Uma defesa de uma matéria que no dia seguinte eu vou fazer uma inicial, contrariando a contestação que eu fiz. Então, o advogado, o operador do direito, ele precisa virar a chave muito rápido, né? E no caso do advogado, mais ainda. Porque hoje eu posso estar na posição de autor e amanhã na posição de réu, né? Enquanto defensor. Olha só, o professor Arthur está falando... Chama o doutor Arthur, melhor, vai. Pode chamar Arthur. De professor ou Arthur. Né? Eu sempre digo que o mais importante é o respeito que existe. Né? E o respeito que existe entre as partes no processo, no dia a dia. Né? Mas eu queria chamar a atenção, justamente que você está falando de habilidades essenciais para ser advogado. Sim, né? Sim. Então, essa coisa de, como colocou, de virar a chave, de ter comunicação, oratória, atenção aos detalhes, que mais a gente pode definir como competências de um advogado? Eu vou explorar um pouco mais as competências que você citou e a partir delas... Pode detalhar, porque isso tudo é importante para o pessoal entender trazer outras, onde a gente quer chegar. Advogado não pode ser ensimesmado, né? Alguém para dentro. O advogado, o operador do direito. E quando eu falo aqui operador do direito, né, para fazer o meu glossário, eu estou falando do lato sensu. Né? Todo mundo que atua na área jurídica. Hoje, eu não sou advogado, objetivamente, mas sou professor de direito. Estou operando o direito na hora que eu ensino. Né? No meu trabalho, eu opero direito administrativo diariamente. Enfim, uma grande... E aí, voltando lá na história do começo, né, da carreira, quando diziam você fala, você defende, né, a gente tem que acabar um pouco com esse tabu de que o advogado só fala e que ele tem que ter uma excelente oratória. Tá. Né? O advogado, ele segmenta a atividade dele ao longo da carreira. Ele pode ser um advogado ou uma advogada que vai fazer sustentações orais nos tribunais. E aí ele precisa muito da oratória. Mas eu também posso ser um advogado que tem uma habilidade de escrita muito grande. E esta habilidade me serve muito bem para escrever petições iniciais, defesas, petições do dia a dia. Então, essa é uma questão importante. Eu entender quais são as minhas inteligências. Tem um autor, o Howard Gardner, que ele definiu inicialmente 7 grandes inteligências. Né? Existe uma inteligência, por exemplo, que não seria atinente ao direito, que é a inteligência matemática. Mas eu costumo dizer que a gente precisa ter inteligência matemática, porque eu preciso fazer cálculo. Preciso fazer cálculo trabalhista, eu preciso saber, no direito tributário, tem uma habilidade em entender a alíquota, entender porcentagem, né? E isso impostos. Também é o valor do imposto. Isso também é uma coisa que parece que é um tabu. O advogado não tem que saber fazer conta. Você não gosta de matemática. Pelo contrário. A gente tem que ter uma habilidade, tudo aquilo que nós aprendemos lá atrás tem que vir conosco, né? A competência nas áreas do conhecimento básicas, nas ciências, nas exatas, nas humanas. Tenho que conhecer de história, de geografia. Né? Eu vou ser um advogado agrário, eu tenho que conhecer um pouco de geografia. Para saber onde está sendo feita a produção, se cabe ali, se comporta determinada espécie de gado para aquele ambiente. Enfim. Agora tocou num ponto bem sensível. Advogado na área do agro, esses caras estão bombando hoje, hein? Estão bombando. Eu vi uma matéria aí de um cara que estava andando de jatinho para lá e para cá, não sei o que, ele era advogado. Eu falei, advogado, tá, e daí? Advogado... Não, ele cuidava das terras e tinha a ver essa questão de impostos e... ligava contabilidade, ligava grandes terrenos, enfim, Conta um pouco mais dessa carreira aí ligada ao agro, que parece que existem muitas potencialidades para o aluno aí do futuro. A carreira no agronegócio para um advogado ou uma advogada é uma dessas grandes carreiras em ascensão. Eu acho, nós temos hoje 3 grandes carreiras em ascensão no direito. O advogado que vai trabalhar nessa área de agronegócio, o advogado que vai trabalhar com petróleo e gás,
principalmente nas bacias de Santos, bacias de Campos, no Rio de Janeiro, no litoral do Nordeste também, onde há bacias petrolíferas, e uma terceira área, que é a área da tecnologia, né, das big techs, né, das fintechs, né, que vai lidar muito com dados. Então, esse advogado do futuro, eu acho que esse espaço para o advogado nessas três áreas é um espaço ainda muito promissor, tem muita necessidade, né, demanda muito profissionais especializados e, ao mesmo tempo, paga muito bem, porque falta profissional qualificado. Então, tem espaço para você ganhar muito dinheiro nessa área. Baixa oferta, grande demanda, salário alto. E aí fica a dica, né? Opa! Às vezes... Pegaram essa, né, pessoal? eu vou para o concurso público. Às vezes, eu lembro de um advogado que ele dizia assim: quem faz o concurso público vai ter aquele mesmo valor todo mês entrando na conta. O advogado, se ele se especializa, ele tem muita habilidade, o valor dele, lógico, pode variar, mas ele tende a ganhar muito mais. Porque ele está livre para contratar, ele está livre para fazer o preço dele, né? Que vai estar associado à sua competência, à sua habilidade de comunicar, à sua habilidade interpessoal. O advogado, o operador de direito de hoje não é uma ilha. Lógico que eu te dei um exemplo de um advogado que está lá no escritório em começo de carreira. Mas boa parte do trabalho do advogado hoje, né, daquele comecinho de carreira, é feito por parcerias. Olha, eu faço trabalhista, você faz civil, o outro faz direito penal. Isso. Eu vou te indicando o cliente de acordo com a demanda e vou recebendo indicações. Mas isso você só consegue fazer se você tiver habilidades interpessoais. Saber se vender. Se você souber se vender, se você fizer networking, né? E se você demonstrar capacidade de estar numa mesa debatendo vários temas. O que as pessoas precisam é de pessoas que deem solução. E às vezes, eu vejo muito disso hoje na advocacia, nas carreiras jurídicas, às vezes o advogado ele dá uma solução dentro das empresas que não é do direito. Ele dá uma solução de administração. Porque um dia ele foi um gestor de RH, por exemplo, e depois foi estudar o direito. E ele dá uma solução para o RH daquela empresa que não está necessariamente associada ao direito. Por quê? As suas experiências passadas contribuem muito para auxiliar nesta instrumentalização do dia a dia jurídico, né? E aí, onde que a tecnologia, essas mudanças digitais impactam a profissão do advogado atualmente? Quando eu terminei a faculdade, em 2003, um professor disse para nós o seguinte: olha, fazer atividade jurídica é simples. Você não precisa de muita coisa. Você precisa ter papel e caneta. Aí eu falava assim, papel e caneta? Papel e caneta. Eu te dou um papel, te dou uma caneta, você escreve, assina, coloca o número da sua OAB, da sua matrícula funcional, né, na carreira que você exerce, e protocola aquela petição. Você não era obrigado a protocolar algo digital. Nunca foi obrigado, né? Eu podia datilografar, né? Olha, datilografar, máquina de datilografar. Passados 20 anos, hoje eu falo para os alunos, o que vocês precisam é um notebook e um token. A nossa assinatura é uma assinatura digital que está num token ou num cartão. E o notebook é o lugar por onde eu faço tudo. O processo hoje não é mais físico, ele é digital. Eu até posso querer escrever no papel de forma manuscrita, mas eu vou ter que digitalizar, transformar aquele arquivo, um arquivo em consonância com o que é determinado para o protocolo digital de um processo e vou protocolá-lo, né? Vou ter que ter internet, né, para poder fazer isso, né? Então, já começa daí. O grande rompimento daquele advogado de 20 anos atrás para esse advogado de hoje, século 21, ano 2023, Brasil, né? Brasil, ele fez com que todos os processos se tornassem digitais e, ao fazer isso, ele revolucionou a forma de pensar o direito, levando ele para uma esfera da informática, da digitalização. Outro ponto importante é quando eu discuto, por exemplo,
a jurimetria, né? A medição de dados jurídicos. Essa medição, ela demanda estatísticos do lado do advogado, mas demanda que o advogado conheça também de estatística, saiba como extrair amostras de dados para trabalhar com aquela amostra, fora, né? E a grande onda do final do ano passado para cá, a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial... Isso foi bom ou foi ruim? Marcos, eu vou te falar assim, depende de quem é você. Se você trabalha na perspectiva de ter a inteligência artificial como um facilitador da atividade, né, há muitas atividades, petições repetitivas, que podem ser feitas pela inteligência artificial. Petições de uma página, onde eu vou juntar um documento, vou juntar uma procuração aos autos. Eu não preciso ter uma pessoa que faça aquilo constantemente. Inteligência artificial pode me ajudar. Agora, petições mais elaboradas que vão demandar do advogado uma conversa com outras pessoas, uma interface de falas, né? Aí a inteligência artificial começa a ter dificuldade para me ajudar. Ela está até fazendo isso, né? Porque a gente discute lá na magistratura, por exemplo, as sentenças judiciais sendo dadas por inteligência artificial. Os Estados Unidos já fizeram isso. Né? Já há alguns anos, né? Pelo menos 3 anos, os Estados Unidos já fazem sentenças, juízes fazem sentenças pela inteligência artificial. Lógico que aí eu abro uma discussão sobre isso, e uma das discussões mais latentes são os vieses da inteligência artificial. Né? Nos Estados Unidos ela foi usada inicialmente para aplicação de pena no âmbito criminal, e havia vieses ali identificados a posteriori que mostravam que inteligência artificial gerava preconceito na hora de aplicar a pena. Isso foi sendo lapidado, né, ajustado, mas ainda assim a gente confia ao ser humano que, e aí eu digo juiz, a juíza, atribuir a sentença a partir de um raciocínio exclusivamente humano. Mas ela está aí. Como eu sou daqueles que falam, existe o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio nosso é saber trabalhar com ela, né? E, ao mesmo tempo, saber que nós não somos, do meu ponto de vista, substituíveis pela máquina. Essa nossa conversa aqui, a máquina até pode fazer, mas tem algumas coisas que ela não vai conseguir. O sorriso, a troca de olhares, isso só nós, empatia, humanos, né? Podemos. Essa empatia só nós temos. Né? E ela tem que ser bem utilizada. Sim. E todo esse envolvimento da tecnologia deu mais segurança, agilizou a área de direito? O que ela credibilizou aí no final das contas? Do ponto de vista da segurança da informação, melhorou substancialmente ou consideravelmente a atividade jurídica, já que, e aí, para dar um exemplo, o Tribunal João Mendes, o maior tribunal da América Latina, né, com mais de 80 varas dentro do prédio ali atrás da Praça da Sé, em 2018, salvo engano, uma vara pegou fogo, incendiou, um incêndio criminoso numa vara. Processos foram perdidos e não foi possível reconstituir na integralidade muitos desses processos. Isso é um problema sério, né? Que no digital eu não tenho. Hoje, há vários servidores de nuvem contratados pelos tribunais, no sentido de garantir o funcionamento 24 horas. Né? Hoje, eu não preciso ir numa fila. Eu protocolo da minha casa, eu protocolo do meu celular, eu protocolo de qualquer lugar e a qualquer hora. Às 0 horas, a 1 hora da manhã, se eu quero trabalhar de madrugada, eu posso. Antigamente, eu tinha horário comercial. Né? Isso eu acho que isso gera um ganho. Do ponto de vista do processo em si, empiricamente há alguns estudos que mostram que o processo digital ele tende a ser movimentado de forma mais ágil, porque existe alguém te controlando, que é o sistema, e por trás desse sistema, quem avalia, né, a rotina de um workflow. Então, olha, você recebeu hoje, você tem um prazo para tramitar, para ir para frente com este processo. O processo digital funciona em várias instâncias, então eu posso estar trabalhando nele, eu
escrevente, o juiz, o advogado, todos às vezes trabalhando ao mesmo tempo, fazendo coisas dentro daquele processo, dentro cada qual da sua incumbência. Isso também facilita bastante, né? E o deslocamento, né, Marcos? Acho que o grande ganho é a economia de tempo para todo mundo. Eu não preciso... Julgamento de réus, não ter que tirar, envolver segurança. As videoconferências favorecem a segurança, né? reduz o gasto com segurança para essa situação. Eu reduzo o custo pro cliente. Porque o cliente não precisa mais ficar pagando diligências para o advogado constantes, já que o advogado pode da casa dele estar fazendo isso. Lógico que ele ainda precisa ir despachar com o juiz? Precisa, né? Ainda é importante esse olho no olho, muitas vezes. Mas, em regra, eu economizei muito no meu tempo, né? E falando de uma cidade, uma grande cidade como São Paulo, as grandes capitais, o fato de você não ter que sair de onde você está para se deslocar, ter que pegar trânsito, nossa, como é gostoso isso. Mas me tira uma dúvida pessoal, por que eu sei de vários processos que, enfim, do meu condomínio ou do meu sogro, enfim, processos aqui que me rodeiam, que demoram anos e não saem, parece até que caíram no esquecimento. Tudo isso daí, então, vai acabar agora. Com a tecnologia já amadurecida, implementada, esses processos mais antigos que têm 20 anos e parece que não se encerram, isso é coisa do passado. Ou eu que estou supondo aqui. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela trouxe dentro do artigo 5º um princípio que é o princípio da duração razoável do processo, né? Isso a partir de uma emenda constitucional de 2004, emenda 45, que veio para buscar o prestígio e a eficiência, né? E a celeridade do processo. Lógico que uma dessas partes era a digitalização, era essa transição do físico para o digital. Você falou uma palavra que ela parece solta, mas eu acho que ela é muito importante, que é o esquecimento. Meu sogro faleceu e não recebeu os direitos trabalhistas. Só para você ter uma ideia. Eu imagino. Tá aí. Eu imagino. Um processo engavetado em algum canto. O processo ele é um descasamento de vontades. Ele nasce do descasamento de vontades ou de intenções, né? Como nós dizemos sempre, a pretensão resistida. Eu pretendo algo e você ou outrem resiste àquilo que eu pretendo. Portanto, eu crio um conflito. O processo, para ele ser mais rápido, ele precisa primeiro mitigar esse conflito, né? Essa mitigação pode acontecer da parte dos advogados, né? Dos agentes públicos envolvidos, a magistratura, o promotor, né? O delegado de polícia, enfim, todos que participam no processo. O perito judicial, que atua e tem que ter diligência na entrega de uma perícia. Esses elementos todos envolvidos devem trabalhar de forma imbuído sempre nessa ideia de celeridade, de agilidade. O advogado é o grande movimentador do processo, né? Ele é o grande cutucador, ou ela. Nesse sentido, esse esquecimento, às vezes, nasce do grande volume de trabalho e de uma ausência de um bom follow-up do próprio advogado, né, no controle do dia a dia, da rotina dele, e a gente volta para aquela rotina que parece ser burocrática, mas como eu disse, o follow-up é importante, ou seja, dá prioridade. Faz quanto tempo que eu não vejo aquele processo? Vou lá e olho para ele, ligo na vara, vou até o cartório da vara, cobro o andamento. Isso é importante, é não deixar cair no esquecimento. Tá. Se todos nós fizéssemos isso, certamente o nosso processo andaria mais rápido. O cliente também tem que ser um agente por trás do processo ali, motivacional. O cliente é um agente promotor também. E o advogado precisa entender que sistemas hoje de controle de processos fazem a interface, né, com advogado-cliente. Hoje o cliente pode, por muitos sistemas existentes, receber um WhatsApp avisando do andamento processual dele. E no final das contas, a pessoa pode dizer, mas você tem que acompanhar. Mas se todo mundo participa nesse processo de acompanhamento e de sensibilização, com certeza o processo vai ser mais ágil, né? Lógico, a justiça tem um tempo. A complexidade de algumas causas vai demandar que elas demandem mais tempo.
né, para que elas sejam resolvidas. Não dá, lógico, para a gente ter causa. Há um tempo atrás, um colega falou assim, olha, eu tenho uma causa de 16 anos, Arthur, que o cliente representado tinha 5 anos. Hoje ele está com 21. Né? Tanto é que ele era representado, hoje ele é o cliente. Então, mas isso vai acabar ou... Isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. O que a gente tem que buscar, e é o que a justiça... Nem com a implementação da tecnologia. Então. Nem com a implementação, porque de novo, a complexidade de causas pode levá-las a um tempo maior. Né? O nível de instâncias a que eu recorro, eu saio da primeira instância, não me conformo com a decisão, vou para a segunda instância, não me conformo, posso ir para um tribunal superior, o STF, o STJ, e lá, quanto tempo essa causa vai tramitar? Não sei. Vai depender da pauta, do volume de processos tramitando. Né? Tanto que quando o cliente pergunta, qual é o tempo que vai durar? Hoje a gente consegue dar uma média. Existe um relatório do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que chama CNJ em Números, um relatório anual, que mostra todos os processos distribuídos, a quantidade de processos, e mostra também uma média de tramitação de processos. Um processo cível hoje no Brasil, a média é de 12 meses de tramitação. 12 meses. Mas aí eu estou falando para coisa simples. Sim. Né? Causas e está generalizando simples, também. Causas que são... Existem composições. Existem momentos em que eu distribuo a ação, passados alguns dias, as partes chegam a um acordo. Né? Parecia que o distribuir a ação era o que importava. Né? Por isso que eu estimulo, e nós, cada vez mais, dentro do direito, estimulamos os meios alternativos de resolução de conflito. A arbitragem, a conciliação, a mediação, como caminhos para tirar do judiciário ou não, né? Ir para o judiciário para ratificar um acordo, ou como no caso da arbitragem, que é estritamente particular, privada, né? A discussão, trazer para um campo onde eu tenho tempo, eu domino o prazo, né? Estipulo prazos para cumprimento de cláusulas, né? Tirando com isso esse sofrimento, essa agrura, né? De não saber quando a justiça vai ser entregue. Né? Bom, para você que está gostando do nosso bate-papo aqui sobre direito, estou com o professor, então, Arthur Torres, né? Vou colocar assim. E a gente tem o curso, a Faculdade Monitor tem o curso de Direito, que estão todos convidados, aí acessem aqui o nosso site, e conheça o nosso curso, que aliás é um dos mais em conta, tem um custo-benefício excelente. Faculdade Monitor hoje é nota 5 no MEC, e a mensalidade do curso de Direito está com uma promoção incrível, menos de R$500 a mensalidade, que é muito bom, estava 1.200 e pouco um tempo atrás, então aproveitem, se você está ouvindo aqui. Se você já faz graduação em outra escola, em curso de Direito, aproveite que nós também temos um curso de Direito especial para graduados, até 8 semestres, você pode realizar o curso na Faculdade Monitor, tem aulas sextas à noite e sábados. Sábado o dia inteiro. Isso. É um curso acelerado e que tem tudo que o curso de Direito tem, aliás, uma faculdade de nota 5 no MEC, né? Nós estamos falando aí o aluno tem aulas até práticas, né? De audiência. Sim. O aluno ele, num dado momento do curso, e o curso de Direito também passou por uma renovação a partir de 2018, onde o objetivo do curso é cada vez mais formar em atividade. Eu faço a parte teórica, mas busco cada vez mais que o aluno, a aluna de Direito pesquise, estude o direito, pesquise produzindo artigos, produzindo conhecimento jurídico. A faculdade está agora com os grupos de pesquisa. Legal. Né? Os grupos de pesquisa, as sessões de cinema, para a partir daí gerar relatórios e trazer aquele mundo da ficção para o mundo da prática jurídica, né? Trazendo até uma ideia lúdica, casos, né? O estudo de caso, o núcleo de prática jurídico, que na faculdade hoje eu coordeno, né? O nosso núcleo de prática está agora num momento de conveniar-se com a Defensoria Pública do Estado,
para que a gente possa, ao conveniar-se, fazer o atendimento das pessoas carentes, né? E aí dando uma vivência para os alunos, né? Trazendo desde a base até a maior complexidade de atendimento. Então, assim, tudo que tem de melhor, e aí a gente tem que fazer a nossa propaganda, os professores também são muito bons, né? Nós temos ali um corpo de docentes, doutores, doutorandos, mestres, um corpo muito parrudo, digamos assim, de professores, com uma vasta experiência acadêmica, profissional, que tem muito a oferecer. E olha só que interessante, tem também um curso de teatro para desenvolver habilidades de comunicação e oratória, né? Sim. Durante o curso. Até isso eu achei interessante. Sim, falei, olha só o curso, a gente tem de tudo um pouco, né? Bem completo. É bem completo, atende às necessidades do aluno, desenvolvendo o aluno, inclusive, numa perspectiva de fato, que a pessoa que sai de lá, lógico que é sempre um binômio, né? Eu tenho, de um lado, a instituição, mas preciso do aluno, como o aluno precisa da instituição, e casando esses interesses, essas vontades, a gente vai formar excelentes alunos e alunas, né? É sempre o nosso objetivo final. Olha que legal. Então aproveite, entra lá no site faculdademonitor.com.br, escolha seu curso de Direito, e pelo que a gente está tendo aqui nessa aula magna, né, posso dizer assim, a Faculdade Monitor hoje nota 5 no MEC, tem toda a competência, toda a matéria-prima para você ter uma excelente formação. Queria aproveitar até falando, qual a importância de fazer uma faculdade hoje? E a Faculdade Monitor, onde que entraria então nesse sentido? Cada vez mais, e a gente... Antigamente era interessante porque as pessoas precisavam, dizia-se assim, você faz até a 5ª série, está resolvida a sua vida, você vai conseguir trabalhar numa empresa, ficar 20 anos numa empresa, vai sair de lá, vai se aposentar. Cada vez mais nós percebemos que essa ideia de entrar numa empresa como único trabalho e lá ficar o resto da vida, deixa de ser um sonho, né? E passa a ser assim, até impensável para os jovens, né? A formação hoje do ensino médio já não é suficiente. Então, a graduação, né, ela passa a ser importantíssima para que a pessoa possa galgar melhores posições dentro das empresas, né? Posições de liderança, posições estratégicas que não são necessariamente de liderança, mas que têm uma interação muito próxima a essas lideranças, o que remunera a pessoa muito bem. Dentro de concursos públicos, servidores, conforme estudam e avançam e têm uma formação universitária, podem galgar promoções internas. Então, assim, ter uma graduação é fundamental. Hoje. O mundo é dos preparados. O mundo é dos preparados. E a Faculdade Monitor, ela entra nesse contexto com uma história, né, que não é de hoje. Né? Ela tem uma história muito antiga. 85 anos aí. São só 85 anos de história Eu formando conheço, acho que pessoas. 5 empresas só que tem 85 anos de história. Formando pessoas, né? Educando pessoas. Então, bagagem não falta para ensino. E, além disso, a Faculdade Monitor une toda uma experiência digital, né? Esse podcast mesmo, esse momento nosso aqui, né, demonstra com clareza que a instituição está antenada com tudo que existe de mais tecnológico, com aquilo que está, como diz meu pai, para falar de uma expressão antiga, né, na crista da onda, né, tá ali por cima, sempre. Isso a Faculdade Monitor é capaz de trazer, né? E é capaz de perceber o tempo todo. Tá todo mundo antenado ali, né? O que a gente tem de melhor é o que vai ser entregue para todos os nossos alunos. Olha que bom. Depoimento do professor que está ali, hein? No dia a dia, na raça ali dentro da escola, no escrutínio dos alunos, né? Tá dando sua experiência do que é estudar lá na Faculdade Monitor, fazer o curso de Direito. Muito obrigado. Imagina. É muito importante a gente ter esse feedback.
Sobre o curso em si, né? Fala um pouco, então, do conteúdo do curso. O que é relevante, o que hoje o aluno é muito importante que ele se atenha no curso da graduação lá da Faculdade de Direito do Monitor. Essa é uma questão importante, porque o curso de Direito, ele dá uma guinada, como eu disse há pouco, a partir de 2018, numa perspectiva de uma formação mais multidisciplinar. Então, o aluno do Direito, ele vai estudar filosofia, uma filosofia, lógico, do direito, um pensar jurídico, vai estudar economia, psicologia, antropologia, entre outras disciplinas do campo das ciências humanas. Estou ficando até com vontade de fazer direito. O direito não é só o direito dos ramos jurídicos, o direito civil, o direito penal. Nós temos uma gama de outros conhecimentos que são necessários, para não dizer imprescindíveis, para que o advogado possa, ou a advogada, estarem conectados com o mundo. Então, eu preciso saber de economia. Preciso abrir um jornal, ler uma matéria, assistir uma reportagem e entender aquilo que está sendo dito do ponto de vista econômico. Porque aquilo vai impactar provavelmente a minha atividade daqui a alguns dias. Há um problema, né? Eu lembro de uma história, o Marcos vai lembrar também, né? Quando a então ministra Zélia Cardoso vai à televisão junto com o presidente da República e diz assim: nós vamos bloquear os valores maiores de 25 mil cruzeiros que estejam depositados em poupança. Até 25 mil você pode sacar. O que tiver além disso, você não vai poder. Ela deu essa declaração hoje. Daqui a algumas horas, advogados já estavam instrumentalizando ações para liberar os valores dos clientes. Porque tinha gente que ia fazer cirurgia e tinha que pagar. Tinha pessoas que iam sair do Brasil e precisavam desse recurso para poder bancar a viagem fora. Hoje eu não entendo como é que aconteceu tudo isso daí. Então, eu vivenciei isso e até hoje falo assim, é totalmente desproporcional uma medida dessa. E o direito está aí para isso. É nessa hora que eu vou sentir a necessidade do direito. Mas não bastava para o advogado simplesmente ser um advogado que conhecesse do direito civil e operacionalizasse uma ação de responsabilização, né? Uma ação inicial, uma petição. Ele precisava conhecer um pouco desse contexto, né? Naquela época não dava para dar print ou tirar foto da reportagem. Hoje, eu vou pegar aquela reportagem, se ela estivesse nesse contexto, pegaria ela, colocaria num drive, linkava ao processo ou diria para o juiz: excelência, isso aqui é de repercussão, é notório saber, todo mundo sabe, né? Então, saiu no jornal, saiu na imprensa. Eu preciso de uma liminar porque meu cliente vai ter que viajar, vai ter que fazer uma cirurgia, ele tem que comprar uma casa. Pessoas estavam fechando negócios, né? E elas foram pegas de surpresa, né? E a segurança jurídica das relações? E o que eu espero das relações com o Estado? Então, nessa hora, olha a nossa importância. E olha a importância de ter um conhecimento multidisciplinar. Capaz de olhar, ouvir, perceber e já se preparar para aquilo que virá logo em seguida. E aí entra, creio eu, a clínica jurídica, que se dá no curso... da Faculdade Monitor. Como é que funcionam essas clínicas jurídicas? O núcleo de prática jurídica hoje é um escritório de advocacia. Para além, é claro, de um escritório onde os alunos poderão ali na prática vivenciar, né, o atendimento, a forma de entrevista, como você extrai informações do seu possível cliente para que você possa desenvolver uma melhor medida judicial. Também nós fazemos os estudos teóricos dentro do núcleo de prática, para que, eu brinco, né? Não é medicina, mas para quem gosta dessas séries médicas, né? Onde aparecem lá, ou séries de investigação, onde aparece uma equipe
conversando sobre um determinado caso e de repente o chefe, o líder do projeto passa a não ser o líder necessário, outras pessoas atuam dando sugestões, ideias, é assim que nós fazemos. Os casos são debatidos depois com os alunos. E a conduta, equipes, né? sim, e a conduta é extraída a partir desse debate. Qual é a melhor ação? Qual é a melhor forma de participar de uma audiência? Os alunos também, dentro do núcleo de prática, vão a audiências com o professor, né? É uma forma de vivenciar também na prática. E eles colaboram, podem colaborar ainda eles podem atuar. Nas conclusões. Eles podem atuar nas conclusões. Eles, lógico, enquanto aluno, não podem falar em nome do assistido, né? Mas eles podem acompanhar e estar do lado do professor. Às vezes o professor advogado, a professora advogada está fazendo audiência e o aluno percebe alguma coisa importante, uma pergunta que deve ser feita, chama o professor ouve e faz aquela pergunta. Lá, então, o famoso ouvidinho ali. Aliás, eu estava escutando hoje, né? Eu estava tendo a CPMI e tava o José, aquele militar, o Heleno, né? Sim. E aí tinha só uma pessoa que ficava o tempo inteiro no ouvido. Ali a figura do advogado, dizendo, cuidado quando você falar isso, que pode gerar aquilo. Cuidado, fala isso, que é importante, né? E Marcos... o conselheiro. E é muito interessante, de novo, essa relação horizontal, né? Lógico que o professor está ali e ele tem a última palavra, né? O mandatório é ele, porque, afinal de contas, ele vai assinar uma procuração, vai assinar uma petição, existe uma responsabilidade grande, mas os alunos participam de fato, né? E ali atuando mesmo nessa rotina. Eu penso assim, não há experiência melhor. Quando eu estudei, não tinha núcleo de prática, não tinha essa perspectiva de sentar numa roda todo mundo e debater o caso, né? E isso dificultou muito o profissional que eu fui depois, porque literalmente a prática é da raça. Você vai aprendendo, ia conversando com um colega, não tinha redes sociais não, para ficar mandando mensagem instantânea. Tinha que ligar, ainda do telefone fixo, e falar com a pessoa, tirar dúvida. É uma aula que é um estágio na prática. Sim, é isso aí. Boa. É isso aí. Boa. E falando de estágios, o que a gente pode falar de estágios para um aluno do curso de Direito? O estágio é obrigatório no curso do Direito, é necessário. Eu não vejo outro caminho. Não haver obrigatoriedade de estágio seria muito simplista. Eu teria um curso essencialmente teórico. Então é importante que se faça o estágio para, de novo, adquirir a prática. Errar estudando. E é o momento, né? E é o momento. É o momento em que você tem alguém do seu lado que vai dizer, opa, você está indo por esse caminho, mas não é por aí não. Vamos fazer assim. Né? O correto, né? O mais adequado, não é necessariamente correto, mas o mais adequado para essa situação é essa conduta. Essa é a hora de errar. E o aluno tem quem estimule ele a errar e a acertar. Para lá, na prática, ele estar mais preparado, ela estar mais preparada para acertar mais vezes. Porque errar a gente sempre vai errar, né? O erro é um risco da atividade, né? Mas não se faz nada hoje sozinho. Tá. Né? E aí vamos entrar então num ponto que eu estou pescando lá do meio da nossa conversa e é fundamental para todo mundo que quer entrar nessa área de direito. Você disse que o exame da OAB é dificílimo e ele é praticamente o teu portal de entrada para a profissão. Então, como o aluno deve se preparar fundamentalmente para o exame da OAB? Eu acho que a primeira coisa que o aluno tem que fazer é entrar na faculdade, e aí eu retomo o começo da nossa conversa, é entrar para estudar. Tem que estudar, porque o exame de ordem, ele tem, na primeira fase, questões objetivas, onde o candidato ali, ele não concorre com ninguém, ele não concorre por uma vaga, ele concorre com ele mesmo. Com ele mesmo. Então, o elemento tranquilidade
às vezes é o elemento que mais pega nessa prova, porque a pessoa vai para ela muito nervoso. Então, assim, bastante calma, tranquilidade, porque você não está concorrendo por uma vaga. Você tá ali fazendo um teste de certificação. É uma prova para ver se você tem o mínimo conhecimento. Você precisa acertar metade da prova objetiva. Eu sempre digo para os alunos, do que você gosta? Eu gosto de direito civil. Então, você gosta de processo civil e direito civil? Estuda isso bastante, mas você tem que ser generalista, estudar de tudo um pouco, né? Todas as disciplinas que caem no exame de ordem numa primeira fase. Isso é possível? Precisa de cursinho? Às vezes a pessoa vai precisar, O mas exame é específico da área que ele vai atuar? na Ou segunda fase. Ah, na Na segunda segunda fase. Tá, Não a primeira fase é a necessariamente. genérica, tá? Isso. Na Que é segunda fase você o que ele faz, aprende. escolhe uma área, né? Direito constitucional, direito civil, direito penal, entre outras áreas. E, em geral, é para a área que você já está pretensamente buscando trabalhar lá na A área que frente. você Né? gosta, Então, é aquela você que vai ter você mais gosta, facilidade. que você vai ter mais facilidade. Famoso, então, respira fundo, conta até 10, bebe um copo d'água e vai. Bastante calma, Porque- de novo, tranquilidade e não precisa ser um superdotado, né? Eu acho que o estudo é um exercício constante de suor. Você tem que suar todo dia, né? Tá. Quando você vai aprender um idioma, você não estuda só aquelas horas dentro da sala de aula. Você precisa estudar muito. Tem que ir fazer uma imersão no estudo. É a mesma coisa do direito, é uma imersão, que é o que a faculdade tem feito hoje, né? Ela tem procurado o curso de direito dar esta imersão, mas o aluno precisa dedicar-se algumas horas de leitura, né? Ver os seus pontos fracos, fazer a avaliação das suas provas, como está indo a nota, né? Poxa, eu não estou indo bem aqui, onde será? Como eu melhoro? Né? E aí tem professor para te ajudar. A faculdade está para isso também. Sim, Né? e o currículo, as disciplinas do curso de Direito, dá uma ideia para mim, que eu não estou na área. O curso de Direito, ele tem disciplinas inicialmente deste caráter mais vasto, um conhecimento das ciências humanas, e as áreas propedêuticas do direito, um estudo, introdução ao estudo do direito, por exemplo, né, para saber o que é direito e o que não é direito, o direito penal, o direito civil, o direito constitucional, o direito do trabalho e os processos. Processo civil, processo penal, processo do trabalho, que o aluno também vai aprender. Direito tributário, o direito administrativo, enfim, são essas grandes... O direito empresarial, são esses grandes ramos do direito que nós aprendemos na faculdade. E aí é bom porque o aluno, ele tendo todo essa gama de disciplinas, ele... Às vezes ele estava propenso a seguir uma determinada carreira no direito, mas aí ele descobre uma disciplina ali que ele gostou mais e ele fala, opa, consigo correr agora para o outro lado, ou não. E aí, você... Falei bobagem? Não falou. Eu vou puxar do seu Porque- comentário uma disciplina, Direito Internacional, que é uma disciplina que eu ministro. Nós temos 2 ramos dentro do Direito Internacional, o público e o privado, né? Que para alguns é uma insanidade o direito público internacional, né? Que vai tratar das organizações internacionais, por exemplo, os tratados internacionais. De Mas Roma e tudo. o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Mas veja, Gaia. é uma área que tem também muito espaço. No mercado globalizado, no mundo globalizado, né? Se você é uma pessoa que domina um segundo idioma, e vai fazendo contatos ao longo da sua trajetória acadêmica, você pode trabalhar com direito internacional, também é uma área de muito potencial econômico para o advogado, né, de ganhos, e não só os ganhos profissionais. E aí eu trago os ganhos intelectuais, os ganhos de novas experiências, experiências diferentes do Brasil, outras realidades. Você tem muito espaço. Vai trabalhar na ONU.
né? Eu posso ser um advogado, terminar minha faculdade, me especializar em direito internacional e trabalhar, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que até mês passado tinha vaga para advogado. Salário em euros, pessoal. Salário, não em euro, mas em dólar. Dólar Dólar americano. Tá bom também. O que tá muito bom, né? O que tá muito bom. Ai, ai. Professor, eu queria falar um pouco... Vamos fazer uma disruptura aqui. Falar de mitos. Os mitos dessa carreira de direito. Mitos, equívocos. Vamos jogar algumas curiosidades para o pessoal. Algumas coisas que não fogem um pouco à evidência do que eles imaginam da área de direito. Eu acho que o primeiro grande mito é você tem que falar bem. É importante, nós já falamos da oratória aqui, é importante que o advogado se comunique adequadamente, né? Que o operador do direito saiba se comunicar adequadamente, mas o processo é muito pouco oral, né? O momento oral é audiência. Eventualmente, quando eu vou conversar com o juiz, com o promotor, com o delegado, numa reunião, numa conversa para entender o processo, para falar sobre o processo, mas isso são poucos minutos. A grande mobilização do direito está associada à intelectualidade, à reflexão, a escrever. Por isso que eu volto naquela história. O mito, e isso desmotiva muitos ingressantes no curso de Direito, quando eles veem que tem que ler, tem que escrever bastante, a pessoa fala, opa, mas não era isso que eu pensava, me diziam que era só falar. Calma, não é só falar. Então esse é um primeiro mito. Ter pleno domínio do conteúdo e tudo. Sim. Um segundo mito eu vou fazer direito porque eu vou ganhar muito. Eu vou ganhar muito porque carreira jurídica ganha bastante, ser advogado ganha bastante. Ganha, mas ganha se você tiver muito estudo, muito esforço. O sucesso não vem sem suor. Você tem né? que se transformar numa referência. Você tem que virar uma autoridade. Para isso, você precisa estar muito preparado. Né? Então, aquele mito do dinheiro fácil também não é... Não se aplica não também se na área de aplica. direito. É um mito. Né? Eu posso ganhar? Pode, mas é um mito. Uma outra questão é o mito dos prazos, né? Aquela história, mas você não pode... Um mito não, né? Para alguns, não, deixa... vai fazendo aí, porque o tempo do processo é lento mesmo. É um mito achar que o processo é sempre lento, né? O processo é lento se eu não atuar nele com frequência, se eu não acompanhá-lo. Isso a gente já falou há pouco e tem que desmistificar. Tem situações que vão, de fato, gerar uma complexidade e um tempo maior, mas a gente tem que tirar um pouco dessa síndrome de, vai demorar sempre. Né? Não vai demorar sempre. Vai demorar de acordo também com o seu papel dentro do processo. Né? Aqui eu estou provocando um pouco os advogados. Não, ótimo. A gente quer saber tudo. Acho que são esses 3 grandes mitos aí que eu consigo trazer agora à mente aqui e falar para você. Eu queria saber agora das oportunidades. O que o mercado de direito ainda reserva, né? Você fazer o curso de graduação, existem novos campos que estão se abrindo. É uma profissão de futuro ou vai acontecer igual o assessorista de elevador? Vamos ser claro e objetivo. Eu penso que a profissão de direito ela não vai deixar de existir. Ela vai se conformando com a realidade social. Né? Até porque o direito, da forma que ele é pensado, estudado, pelo menos no Brasil, ele se conforma à realidade social. O fato está sempre na frente do direito. A norma vem sempre depois. Toda vez... lei... defesa do consumidor. É porque não tem defesa. É porque algum problema está acontecendo. E foi percebido pelos operadores do direito, pelo legislativo, que entenderam que era importante produzir uma norma sobre aquilo. Então, o direito, enquanto profissão, ele não acabará.
Não, mesmo com a inteligência artificial, não haverão máquinas que darão sentenças, nós não estaremos no Minority Report, né? Esse filme é muito bom. O juiz... O juiz, muito bom. O juiz chega... The Judge. Ele é a polícia, ele é o juiz, ele é o aplicador da pena. Isso a gente não vai ter. Já não está tendo? Já tô preocupado. Do ponto de vista formal, a gente percebe. Né? Pode perceber, mas não pode ter. Na substância, não dá. O direito, eu preciso ter gente operando ele. Então, ele não deixa de existir. E, para além das carreiras jurídicas, e aí onde eu sempre me posiciono, hoje eu estou numa posição educacional. O direito ele é importante porque ele conversa com o direito administrativo, que é o direito que permeia a atividade pública. Mas conhecer o direito, ter estudado ele, me deu essa capacidade multidisciplinar de olhar para a economia, olhar para as políticas públicas. Então, mesmo não atuando como advogado, eu atuo utilizando esse conhecimento, essa bagagem jurídica que está comigo. Né? Até brinco, às vezes a pessoa olha para mim, vocês do direito, falam, não, eu não estou aqui como direito. Eu uso o direito para melhorar, né, a nossa atividade, naquilo que cabe. Então, oportunidades você não deixará de ter. Né? Há muitas. Para além das carreiras jurídicas, carreiras não jurídicas em que o direito vai se aproximando. Eu posso ter um advogado que fez uma especialização, por exemplo, na área de estatística para melhorar o controle e monitoramento de processos dentro de uma empresa. Né? Ele não vai ser um advogado, porque a empresa tem um escritório contratado, mas ele vai ser um gestor de processos. A experiência jurídica dele é importante para ele entender o que é processo, mas ele vai ser um administrador. Né? Ele tem que ter um domínio de outras áreas do conhecimento. E aí, Marcos, desculpa me estender um pouco, eu só quero voltar no nosso curso das turmas lá de sexta e sábado. Esses alunos... É o direito especial. Né? São alunos que já têm uma graduação e que trazem uma bagagem de vida, de experiência e de formação, que quando o direito entra na vida deles, eles aplicam aquilo no dia a dia deles de forma diferente. Eles, às vezes, nem vão trabalhar diretamente numa carreira jurídica, mas vão melhorar exponencialmente a condição salarial, a condição de conhecimento, a condição de dar melhores soluções para os problemas dentro da empresa, né, a partir do conhecimento jurídico. Então, o direito trabalha de forma acessória também. Por isso que eu digo, ele nunca vai deixar de existir. Né? Ele pode estar em outros contextos, em outras perspectivas daqui para frente, mas ele vai continuar aí e ele vai continuar auxiliando a sociedade. Ótimo. O professor Arthur fez aqui lembrou bem, né? A gente tem essas turmas especiais de direito para as pessoas que estavam no curso de graduação, pararam por algum motivo. Esse curso ele é específico porque, tendo aulas à sexta-noite e no sábado, você tem toda a semana para continuar suas rotinas, seus trabalhos, ou seja, você pode se inserir no mercado de trabalho e ao mesmo tempo cumprir a grade de um curso de direito, se realizar, conquistar o seu diploma, que é muito importante, que vai abrir muitas portas para a sua vida. E eu tenho certeza que a carreira direita, tenho visto pessoas muito bem-sucedidas. Sim. E ali, numa faculdade monitor, uma faculdade nota 5 no MEC, você tem todo o know-how à disposição, professores competentes e habilidosos, como nosso professor Dr. Arthur. E aí eu quero aproveitar então para deixar os seus contatos para quem quiser te conhecer mais, redes sociais, se tiver site, qualquer coisa, para as pessoas poderem te conhecer melhor, professor. Eu deixo sempre o contato do Instagram para quem quiser conhecer um pouco da minha trajetória profissional, de vida, né? Não é o meu Instagram que é Arthur JP Torres, né? Arthur com TH, JP Torres.
procura lá, acessa, eu vou contando em imagens um pouco da minha trajetória profissional, da minha trajetória acadêmica, da minha trajetória de vida pessoal, né? As meninas aparecem direto lá, as minhas filhas, minha esposa, e eu acho que é um pouco disso, né? Ela mostra, de fato, como é o dia a dia de uma pessoa que é normal, igual todo mundo, mas que estuda, que trabalha, eu não tenho site, né? O meu Facebook está diretamente associado também ao Instagram. Então, só procurar, dar um clique. Se quiser conhecer um pouco mais das pesquisas, do que eu faço no dia a dia, dá um Google lá, sem fazer muita propaganda para a empresa, mas dá um Google, Arthur José Pavan Torres, né? E vocês vão ver lá um pouco também da nossa história, do que a gente produz academicamente, e conhecer um pouco mais. E daí também conhecer um pouco mais da faculdade, porque aí eu associo diretamente as minhas redes à Faculdade Monitor. Ótimo. E dá uma pinceladinha só porque eu esqueci. Direito ambiental. A gente não falou nada, né, de direito ambiental. A gente acabou puxando a partir do direito agrário, né? Eu acho que o direito ambiental, ele sai ali do direito agrário, né? Sai como uma ramificação. É um outro caminho. Hoje, o direito ambiental, a discussão sobre o meio ambiente sustentável, que começa a partir de um documento produzido pela ONU, de um relatório produzido pela ONU que vai discutir a questão da crise climática, isso lá no final da década de 70, começo da década de 80. Nós passamos por esse relatório, a ECO 92, aqui no Brasil, que cria modelos e padrões de controle climático, e vai estimular as nações nesse sentido. Então, o advogado nessa área, e aí, em geral, as pessoas muito engajadas do ponto de vista de sustentabilidade são as pessoas que vão por essa área. Isso né? é bom. Você tem O mundo precisa, né? Sim, precisa muito. Esse engajamento das pessoas. Esse advogado, advogada, o operador do direito vai atuar em organizações da sociedade civil, né, as OSCs, ou ONGs, nacionais e internacionais. As grandes ONGs estão no Brasil com seus escritórios, né? O WWF, enfim, Greenpeace, grandes instituições que estão aqui e precisam de operadores de direito, né? Operadores que atuam tanto no direito ambiental como no direito internacional associado. Assim, é outro campo. E é um campo também, de novo, de muita experiência. Né? Se você for atuar dentro do Brasil, o Brasil você tem todos os climas no Brasil, tem todas as características de países de outros lugares, né? É um continente. Do hemisfério norte, do hemisfério sul. Então, é uma possibilidade de ganho, de novo, intelectual, de ganho pessoal, de conhecer novos lugares. Eu falo assim, parece que direito é só viajar, né? Não é isso que a ideia, né? Não é um passeio, mas é um conhecer, aprendendo e ao mesmo tempo levando o seu conhecimento para transformar aquele contexto, né? Então, o direito ambiental é um outro espaço aí muito... Uma nova oportunidade também que a gente precisava falar, né? E uma grande oportunidade. Ótima oportunidade. Para finalizar, o doutor Arthur está aqui para dizer a sua experiência, deixar suas palavras finais, então, para aquele potencial aluno ou aluno que está assistindo aqui, ou conhecedor de direito, um pouquinho da sua bagagem, deixa aqui para nós, o que é as suas considerações finais. Primeiro, agradecer, Marcos. É sempre um prazer poder falar para o nosso público, para os alunos, para aquelas pessoas que estão procurando uma faculdade, né? Em especial a faculdade de Direito. Espero que a conversa tenha proporcionado a curiosidade necessária e para a pessoa se perceber alguém que pode estar na área do direito e vir estudar conosco. Né?
Como eu disse, os professores têm uma vasta experiência, eu particularmente tenho uma vasta experiência, sou mestre, estou fazendo doutorado agora, trabalho no serviço público, então trago esse olhar público também para o dia a dia da sala de aula, e uma coisa é certa, todo mundo que estiver com a gente vai aprender, e vai aprender muito. Tem a dedicação desse lado, mas tem gente mas muito engajada, né? Eu particularmente sou alguém que vê o direito como um instrumento de transformação social verdadeiro, né? De quando eu entrei na faculdade, nesses mais de 20 anos que eu atuo no direito, eu fui estagiário no Ministério Público Federal. Trabalhava vendo questões indígenas. Olha. Lá na faculdade, vendo questões de direitos difusos gerais, medicamento de alto custo. Então, assim, parece não, eu sempre fui por essa área de um olhar social do direito, né? Lógico que tem custo tudo isso, mas sempre olhando a parte social do direito. Então, venham, né? Venham conhecer, venham estudar conosco, porque vocês vão aprender direito na prática. Que bom. Então, com essas palavras finais, eu queria agradecer ao professor, doutor Arthur, viu? Parabéns aí pela deixar um pouquinho aí da sua semente, que a gente vai regar com muita tranquilidade aí para crescer grandes frutos. Tenho certeza que se você gostou também, deixa o seu curtir aqui no nosso Espaço Monitor, ativa o sininho, que logo logo tem muito mais para vocês. Dicas valiosas, vencedoras como a do professor Arthur. Grande abraço, valeu pessoal!